Ferros, já estamos online, no ar. Boa noite, professora Cássia Navas. É um prazer, uma honra tê-la aqui hoje no nosso 9º Café com Propriedade. Eu super agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco e conversarmos, enfim, sobre temas tão, acho que, importantes hoje. Eu vou abrir, antes de apresentá-la, falando um pouquinho do Café com Propriedade. É uma produção do INCT Proprietas, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Proprietas, e essa série, que tem sido uma série bem interessante, cheio de tópicos e conversas muito, muito, muito bacanas, tem como tônica a propriedade e o direito de acesso, discutindo a nossa atualidade pelo olhar de pesquisadores, professores, artistas, de diversas instituições nacionais e internacionais. E hoje a nossa live é com a professora Cássia Navas, com o tema Dança, Propriedade e Autoria. O NCT tem a coordenação geral da professora Márcia Mota, da Universidade Federal Fluminense, vice-coordenação da professora Marina Machado, da UERJ, e do professor Alan Rocha, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E o Proprietas reúne pesquisadores de todo o país, e fora também, do Brasil. Tem uma base interdisciplinar e as pesquisas são norteadas principalmente pelo tripé de artes, direito e história. Eu sou Beatriz Servino, professora da Universidade Federal Fluminense, e nossa professora Maravigold, como eu gosto de falar, professora Cássia Navas, é professora pesquisadora do programa de pós-graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp, é graduada em Direito pela USP, doutora em Dança Semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Artes pela ECA na USP, especialista em Gestão e Políticas Culturais no Unesco, Universidade de Dijon, do Ministério da Cultura na França. A Cássia é autora de vários livros e ensaios sobre dança e políticas da cultura, é conferencista em eventos e instituições no país e no exterior, além de ser curadora de programas e projetos nacionais e internacionais. Parte de seus textos estão no Cássia Navas, abre aspas, é um site super bacana, www.cassianavas.com.br, é um blog, um site que divulga o programa Menu História da Dança. A gente começou essa série de lives falando sobre economia criativa em tempos de Covid, depois uma outra live sobre direito autoral e distância, aí tivemos também a live com a professora Luciana Paludo, sobre composição coreográfica e autoria, depois com o professor Leonel Bruno da UFC, falando sobre videodança. Semana passada a gente teve a live com a professora Nívia Faso, falando sobre direção de arte em tempo de isolamento e mise-en-scène do cotidiano. E todas as lives estão disponíveis na página do Facebook e no canal do YouTube do INCT Proprietas. Então, professora Cássia Navas, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada por seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade em dividir conosco as suas ideias e questões. Eu vou começar colocando, não é uma questão, mas pedindo, por favor, que você nos fale um pouco, Cássia, da sua carreira, da sua trajetória, como profissional, como se deu essa aproximação entre dança, história da dança, direito e políticas culturais. Professora Bia, eu queria agradecer o convite, é um convite que também muito me honra, estar com você hoje, 18h, horário de Brasília, aqui nesse espaço compartilhado, não só com você, mas por todos aqueles que estão nos assistindo e assistirão, porque isso aqui, essa conversa que nós teremos, ficará ainda por muito tempo, no canal do Proprietas, no Facebook, eventualmente no meu canal YouTube, para que sim, essa generosidade que vocês tiveram
Eu agradeço a Rede Propietas em me convidar. E a generosidade e o nervosismo que me tomou ao longo do dia hoje, preparando essas questões para as quais eu sabia que eventualmente seria perguntada, mas sempre tem surpresa, sim, nesse momento se espalhe como ondas de generosidade, né, para muitas pessoas, muitos das quais a gente conhece, mas muitos das quais a gente não conhece e que passarão a ser nossas conhecidas, espero, e que a gente também seja conhecida. Isso é uma oportunidade rara nesse momento que é um rito de passagem onde a gente está, né, colocada como mundo, como país, vocês aí em cada uma das suas cidades e suas casas, eu e Bia, eu em São Paulo, na minha casa, Bia na casa dela, e a Laís, que é a nossa, uma assistente de produção dessa live, para quem eu agradeço, porque é difícil fazer produção novamente o tempo todo nesses tempos de pandemia. Eu vou tomar a liberdade de dar uma limpadinha na minha faço isso antes de começar e talvez melhore um pouco a imagem. Então, tinha esquecido no lufa-lufa que está, né, a vida de todos nós. Bia, eu acho que essa questão que você me coloca, ela é enorme, e você tinha meio desenhado essa questão para mim, e eu vou optar por respondê-la, não entretecendo a questão da minha carreira e trajetória em curso até aqui, mas voltando a alguns pontos de origem, né, que me levaram, eu agora posso olhar para trás, a estar ainda em movimento, né, porque uma trajetória ela se constrói em processo, mas ela tem marcos, né? Então você, a maneira como apresenta, me formei em direito, fiz semiótica, gestão, etc., são marcos e que sim, se a gente fosse falar em dança, você prepara o processo, e isso são espetáculos bem importantes, né? São finalizações espetaculares dessa trajetória. Mas eu queria tomar a liberdade de voltar um pouco para trás e trabalhar, talvez, por 2 ou 3 bases de origem, que eu tenho pensado um pouco nelas, principalmente nesse momento que a gente está cada um na sua toca. Desde pequena, que eu me lembro, eu sempre tive uma imensa curiosidade, e a minha coisa era ver e traduzir o mundo. Então, assim, eu gostava de ver coisas e gostava de conversar sobre elas. Eu poderia ter ido para uma carreira, por exemplo, de tradução dessas coisas de ver o mundo por imagens, e talvez ser uma diretora de cinema, uma produtora de cinema, etc. Né, imagens, grandes narrativas. Mas como eu sou de uma família que escreve muito, eu tenho um avô que é escritor, meu pai escrevia, minha mãe escrevia, toda a gente da escrita, eu escolhi por essas traduções em palavras. Desde muito cedo eu gostei de escrever e de descrições do mundo, né? E essa possibilidade de traduzir o mundo talvez tenha me jogado por essa questão de ver dança e analisar dança, contar história e trabalhá-la. A segunda coisa é que eu sempre tive muito pendor, digamos assim, eu gosto muito de mediação entre síntese e análise. Então, assim, tem uma síntese que me impacta vendo o mundo, vendo uma obra de arte, e eu parto para análise. Muita gente não gosta. E quando chegam os mestrandos e os doutorandos para a gente orientar. Então, análise o que é? É decupar, é organizar, é metodologizar, mas também é escrever uma receita de bolo, de um bolo que você inventou, etc. E isso sempre me colocou numa intermediação entre todo e partes, né? E, na verdade, muito interessante, porque eu fiz direito, depois eu fiz semiótica, e eu trabalho com estruturas metodológicas, num eterno traduzir e retraduzir isso que a gente chama do bem cultural dança. E eu sempre gostei, Bia, de gramática. Das gramáticas. Pura, né? Eu gosto de gramática. Então, tem línguas que eu nem falo, mas eu entendo um pouco da gramática. Então, tem uma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu gosto daquilo transformado em poesia. Né, da gramática transformada em poesia, na reconstrução, e eu adoro poesia. Eu sou uma apaixonada por poesia. Eu tenho muito mais poesia do que prosa literária em casa. E quando eu viajo, eu geralmente levo um livro de poesia, mesmo a trabalho. Porque aquilo me recoloca num outro mundo das palavras, que é o mundo da ciência.
certa maneira, da minha cena, que é a cena de palavras, né? Depois tem uma outra, e por isso que eu gosto de texto e contexto, talvez por isso que eu gosto de história, e fazer mediação entre aquilo que é e aquilo que é contextual, né? E isso, para mim, também hoje, nessa atividade de mediação constante que eu venho fazendo, não somente como pesquisadora, mas também como curadora, mas também como uma pesquisadora que orienta outros pesquisadores, projetos em que eu, às vezes, estou no meio dos artistas e tenho que traduzir todas aquelas intensidades, as complexidades em palavras, eu também comecei a fazer mediação entre texto e contexto, e a história e os contextos que estão em volta de uma obra de dança virarem texto, virarem dramaturgia. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que eu trago já de um tempo. Eu gosto de estar na fronteira, né, de texto e contexto. E é muito para fazer? Eu fiquei pensando, falei, nossa, quanta coisa. Mas eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes. Minhas avós, a materna e a paterna, eram muito diferentes, mas elas eram muito fortes, e tinha uma coisa interessante nelas, que eu vou ter que recuperar, e eu estou recuperando na pandemia. Elas eram muito alegres. Então, assim, tinham vivido situações extremas, né, filha de imigrante ou imigrante em si mesmo. Essas duas minhas avós são do meu ramo espanhol, da onde vem Navas, mas poderia vir outros sobrenomes espanhóis juntos, mas era uma coisa de uma alegria, e elas gostavam de trabalhar. E eu acho que eu acredito que com você também, acontece isso. Você gosta do que você faz, professora Bia. Eu também. Nós somos privilegiadas, é um luxo. Então, ver gente trabalhar no que gosta é espetacular. Mas ver gente trabalhar no que não gosta muito, que faz bem feito, para mim é espetacular. Então, eu sou de uma linhagem de mulheres do trabalho, e eu aprendi a ver nesse trabalho bem realizado, dado de espetáculo. Eu acho espetacular, né, ver um trabalho bem realizado. Então, outro dia a gente estava falando, eu estava falando para a professora Bia, que é uma moça muito delicada, e eu de manhã mandei um WhatsApp para ela sobre uma questão da delicadeza. Eu olho aquilo, eu acho espetacular, porque ali tem uma síntese e uma análise do que seja trabalho delicado, no que ela me presenteou e no fato dela ter me presenteado, que é espetacular. E nisso, voltando um pouco à questão desse contexto, é que me levou, Bia, para a gestão e para a política cultural, de uma forma organizada. Uhum. Fazia isso antes, mas de repente eu tive a oportunidade de estudar isso. Porque aí assim, eu acho, por que eu acho o trabalho espetacular? Porque o trabalho realizado, ele tem um tanto de projetado, que é sonho, com alguma coisa que se estrutura, que insiste e resiste na realidade. E isso é espetacular. Então, trabalhar a gestão como uma coisa que pode transformar o projetado em realidade foi o que eu fui me perguntar nessa especialização que eu fiz. Como é que a gente pode, de várias maneiras, a partir de reflexão e de muito trabalho, transformar sonho em estrutura para a arte e, portanto, contexto para a dança. Uhum. E é nesse lugar que, para mim, está a minha atuação como gestão. Eu acho fantástico você fazer uma programação. Eu já tive em lugares em que eu era curadora de um teatro, inclusive um teatro de dança, durante muito tempo, uma equipe especializada em dança aqui em São Paulo, e uma das coisas que todos os técnicos e trabalhadores da dança que naquele momento estavam lá tinham que fazer, quase que contratualmente, era assistir os espetáculos, pelo menos dois, porque a gente tem que ver uma coisa que era sonho se concretizando num tipo de concretude, que é a concretude da dança diante de nós. Quando que a gente vai voltar a ver isso? Voltaremos? Sim, voltaremos. Mas agora a gente tem que estar estabelecendo essa concretude de outras maneiras em outras cenas aí das telas, o que pode nos levar para uma indagação que talvez você possa me fazer.
estava agora escutando você falando, Cássia, uma coisa que sempre já tem bastante tempo que eu conheço. Primeiro conheci a sua palavra, né, os seus escritos, e eu lembro muito bem disso, que eu peguei um livro na biblioteca em São Paulo, falando sobre dança moderna no Brasil, em São Paulo especificamente. E eu entendi que era uma questão que enfim, que até hoje, né, enfim, me move, nos move, essa questão da dança moderna, mas dessa estrutura que você estava falando, e eu consegui entender e perceber, a partir do seu olhar, das suas conexões, né, que você faz em relação à dança, essa estrutura de ver a dança e não ver só a coreografia. Eu acho que isso é fundamental, e é isso que eu acho que a torna, entre várias outras coisas, mas assim, tão especial e tão importante para o pensamento em dança no Brasil, né, em São Paulo, né, que eu consegui entender, porque São Paulo ficava distante, né, mas ao mesmo tempo eu consegui entender e me apropriar também, entender que essa dança também era minha, né, não é uma coisa separada, mas também faz parte, né, desse olhar, desse fazer dança, né. Eu queria pedir que você falasse um pouquinho mais, que eu fiquei muito à vontade de escutar, e depois a gente parte para as outras questões, mas dessa percepção, dessa estrutura da dança, né, que você fala, e como isso, é, é, desse entendimento no corpo, né, que você citou a questão da dramaturgia, e isso é também um aspecto muito caro para mim, né, de perceber essa dramaturgia que está no corpo, não apenas na cena, né, quando você fala dessa estrutura dramatúrgica da dança, né, como é que é esse seu olhar para... Eu sei que é uma pergunta completamente diferente, mas eu só falar um pouco sobre isso, por favor. Eu achei essa sua observação, né, da coreografia ser dança, mas ter o sistema, que é um sistema pela qual ela compreende a coreografia, que seja uma obra de arte moderna ou pós-moderna, processual, naquele momento que o artista, o artista da cena, mas aqui a gente está falando da dança, está na frente de uma plateia, seja essa plateia configurada de maneira variada, Uhum. palco italiano, circular, funicular, etc., etc., aquilo é dança. E ali tem um sistema que entra em cena que, sim, o foco pode ser o movimento pelo movimento, ou a improvisação, ou uma dramaturgia mais ligada à questão do libreto, e uma narrativa mais literária como origem, mas quem está na frente daquele espetáculo é alguém que saiu de algum lugar da cidade, pequeno ou grande, e que foi até um lugar e que vai ver um espetáculo de dança, né? E isso, a gente que trabalha com memória, Bia, sabe que isso é uma marca que está numa rede de percepção, cognição histórica de quem faz e de quem recebe. Uhum. É muito interessante isso que você está falando, porque talvez isso a faculdade de Direito tenha me dado, essa vivência, né, das estruturas, de como que a gente parte de um fato para legislar, para julgar, etc., 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 né? E não é à toa que a minha pesquisa na Unicamp agora se chama Teoria Geral do Estado da Dança. E da onde que eu tiro inspiração para essa pesquisa, para esse nome? E tem uns parênteses, umas aspas, para não parecer muito supremacista, digamos assim. Isso vem de uma escola, digamos assim, alemã de direito, que já foi contestada, já foi para lá, já foi para cá, mas que é aquilo que se instaura como Estado, e vem da faculdade de Direito, e que eu tive um grande professor de Teoria Geral do Estado, de Teoria Geral do Estado, que foi o professor Dalmo Dallari. O que ele tinha a ver com dança? Tudo, mas ele não sabia, entendeu? E é isso que eu acho interessante. A dança tem muitas contribuições para dar o direito, e o direito para a dança. Eu acho essa rede Propetas muito interessante nesse sentido, porque é na ficção da alteridade que a gente se ressignifica e se repergunta coisas. Voltando à sua questão,
como é que isso, né, que é autoria, que é propriedade, que é o tema guarda-chuva grandão dessa proposta que o Propietas, através de você, me faz, como é que ela permanece e transforma no corpo? É uma pergunta enorme, né? Mas não haveria outra possibilidade de ela não se instaurar não estando no corpo. Porque nós estamos falando de uma arte que é um corpo que se encarna em dança e uma dança que se encarna em corpo, para não ficar um binômio. Sim. Certo? Então não tem muito jeito de não ser no corpo. Quer dizer, não é que tem jeito ou falta jeito, é dado. Isso é dado. Só que a gente pode ampliar isso para uma questão de debate nas criações, nas remontagens, nas recriações, que são atuais, nas reconfigurações, nas novas recolocações em cena do que já foi feito. Uhum. A gente poderia discutir isso num grande seminário, mas eu vou escolher um foco para falar disso. Então, esse corpo que é encarnado em dança, e essa dança que é encarnada em corpo, quando ela está sendo performada em presença de gente ali num ritual que tem um DNA antigo, de um ritual onde todo mundo dançava junto, e agora a gente teve uma ruptura nesse ritual, nesse DNA, porque a gente não está, enquanto plateia, assistindo dentro desse DNA, da ritualidade da presença, nós estamos construindo presença através de várias ausências ressignificadas, tem uma materialidade que está lá colocada, que é base, então não é paradoxal, é um paradigma, mas eu gostaria de colocar uma questão bastante simples, que também vem um pouco da minha experiência como advogada, mas também estudando lá atrás, no meu doutorado, Hegel, que o corpo, em latim, é resistência, é coisa estendida. E como ele é coisa estendida, ele não se estende só em si, ele se estende em relação. Uhum. Bom, isso está em Hegel, mas também está em Adorno, de uma maneira, né, que Adorno agora vai voltar, já está voltando, né, digamos assim, nos estudos, teve uma época que era quase, mas o Adorno não acredita na transdisciplinariedade, tinha uns debates meio estéreis, digamos assim, no meu entender, na universidade, mas agora vai voltar, a escola de Frankfurt, né, está voltando, não, só há um certo, está voltando. Enfim, então tem essa questão da resistência, que o corpo, ele é extenso para si, e em relação ao contexto. Então, nesse sentido, está no corpo a autoria. A questão da propriedade, acho que eu vou tratar um pouco mais para frente, que é mais complicada, porque propriedade significa você está inserido num mercado de trabalho, ou em mercados de trabalhos múltiplos, ou em mercados de difusão e de validação da obra de arte, ou seja, aquela velha questão, quem paga para fazer isso, como paga e em que momento da cadeia produtiva se paga, né? Porque são questões muito urgentes hoje ligadas às sobrevivências, mas, Bia, eu não acho que não foram urgentes não estavam menos urgentes há 6 meses atrás. Uhum. Né? Eu acho que a intensidade da urgência mudou, mas urgente está há um certo tempo. E talvez urgente sempre tenha sido. Uhum. Então, voltando a essa questão da resistência, da resistência, desculpe que eu errei e falei de resistência, o corpo se estende em relação, e não se estende só em relação a quem faz, se estende em relação a quem assiste. Então, a dança que é dançada ao vivo, ou que eu assisto online ou remoto, as lives, tem as gravadas, tem as mistas de live gravadas, bom, já temos vários, né, vários subgêneros em 4 meses, digamos assim, para estudar do que está acontecendo e para metodologizar, ela fica com quem? Fica comigo também, que estou assistindo. Então, ela é de quem? Exatamente. E em processos formais, eu estou realmente ampliando a história. Se ela se estende, fica com quem? Tudo bem, eu paguei, eu recebi um convite, que na forma é uma espécie de capital simbólico que está envolvido quando a gente ganha convite, mas é de quem? Né? Eu estou escrevendo um capítulo sobre isso, né? De quem que é?
né, ela, na verdade, não é um capítulo de quem que é, mas onde é que ela fica enquanto memória. Então, se é nessa coisa do corpo estendido, sim, eu não estou querendo nem tirar a autoria, nem a propriedade, nem o direito, né, apontando para relações entre capital e trabalho, que também estão esgarçadas, dos artistas viverem disso. Mas, talvez, nesse momento laboratorial de rito de passagem que a gente esteja passando, soluções várias para isso, no limite até da plateia, ou de uma comunidade de onde você tira aquela dança e não paga nada, como direito autoral, tenham que ser rediscutidas em permanência. Então, assim, nós estamos num momento é laboratorial, porque nós vamos nos reconfigurar, isso é uma hipótese minha enquanto espécie, e enquanto espécie haverá plateias e haverá bailarinos e haverá arte, mas é uma discussão sobre autoria e propriedade, hoje, que pode, sei lá, espichar essa questão da autoria e propriedade para antes da Renascença, de certa maneira, né? E como é que a gente vai se virar com isso nesse momento? Isso é um dos grandes desafios e seria uma das grandes hipóteses para a gente trabalhar como pesquisador, mas para os artistas tomarem em mão essa discussão nesse momento especial que a gente está vivendo. Então, sim, né? A questão é uma grande questão da autoria e da propriedade, e aí a gente poderia debulhar isso em questões mais específicas, né? Quando uma companhia dança, a autoria é de quem está dançando, é do criador, no caso de coreógrafos mais clássicos, mais tradicionais, que criam ou remontam as suas obras para companhias, é daquela casa teatro que coloca aquele centro, paga por isso, ou é da plateia? Se a gente trabalhar com essa coisa do corpo do indivíduo. Ou é da gente, quando a gente escreve sobre dança. Porque aí tem uma questão super importante e interessante do que você falou, Cássia, que eu sempre, enfim, e que para mim é fundamental para a gente pensar a dança, que é a questão da memória, a história da dança, né, do corpo que dança, que é um processo de produção, né, de construção de significados, né, ou seja, de produção histórico, né, você tem uma história que é produzida, e uma coisa que me incomoda, e que eu tenho, às vezes, embates com outros professores, assim, embate no bom sentido, que quando vem aquela fala de dizer que a dança é efêmera. E, enfim, e quando você fala, olha, tem uma questão da história, tem uma questão da memória, eu falo, vem logo vem logo o botão né, do on na minha mente. Cara, então, não é efêmera, né? Não pode ser efêmera. Né? Então, eu queria escutá-la falando um pouquinho sobre essa questão. Então, assim, voltando lá para do texto do contexto, né, e a obra de arte sendo texto e o contexto onde ela está colocada, incluindo a plateia, porque afinal se dança para plateias, composta por uma pessoa, 2.000, 300, agora não sei quantas estão acessando as lives, quer dizer, a coisa estourou. Olha, vou lhes dizer, é um laboratório muito interessante, mas extremamente penoso. Todo laboratório é penoso, e está puxado, mas é muito interessante. Então, vamos olhar o lado cheio do copo, não só o vazio. Então, voltando para a questão do texto do contexto, e a plateia como contexto, isso que cerca a obra de arte, porque os artistas dançam e querem, mesmo que eles falam, não quero falar nada, mas eles estão ali para expressar, representar, reapresentar, barra, etc., tem uma concretude naquilo que está acontecendo. Porque se não estivesse incorporado, o corpo que incorpora a dança e a dança que se incorpora em corpo, não era possível repetir a dança no dia seguinte. Não era possível. Então, tem uma estrutura ali de uma concretude, de uma força,
centrífuga que puxa numa unidade dramatúrgica, tem uma energia gravitacional, pode chamar dramaturgia, eu já escrevi sobre isso, que é uma energia gravitacional que, naquele momento, é uma cola dramatúrgica, aspas, mas é uma sinergia, uma empatia dramatúrgica que faz com que aquilo fique de pé todo dia. Sim, nem todo dia é a mesma coisa. Que nem o corpo de baile mais perfeito do planeta é igual todo dia. Não é igual para quem vê, não é igual para quem faz. Né? Só que a gente que é menos avisado, a gente entra e fala assim, nossa, eles estão fazendo igualzinho. Igualzinho a quê? Igualzinho entre si, igualzinho a ideia que eu tenho do Lago do Cisne, igualzinho a uma foto que eu vi, né? Complexo. Então, assim, é igual, mas não é... É dessemelhante e semelhante em graus diferentes, né? Os repertórios e as criações. Nunca é. Mas para estar de pé, tem uma coisa concreta que é isso que é a obra de arte em si. E aí, já para falar, para ligar com o que eu falei antes da resistência, é o corpo, e aí o corpo encarnando dança, e a dança encarnada em corpo, de si para si. E aí um corpo ampliado, que pode ser o solista com todo o staff que está fora do palco quando ele dança, um solo nunca sozinho, ou um coletivo de gente dançando. Isso é extremamente concreto. A efemeridade, Bia, eu agradeço você ter feito essa pontuação, ela está no fenômeno da recepção. Como as plateias recebem, diferentemente, naquele tempo, espaço histórico, ou seja, atualmente aquela obra de arte, e agora nós estamos numa encruzilhada, parece, porque às vezes a mesma obra de arte que um grupo de pessoas acha que é uma obra de arte, outro grupo acha que não é, e mais ainda, esse grupo que nunca viu acha que é uma ver uma pessoa de peito de fora, etc. Essas questões de gênero, de raça e etc., de sexo sendo muito combatidas, então nós estamos em encruzilhadas, então ela é efêmera nesse sentido, na recepção. E se a gente pega coisas, obras históricas da dança, é óbvio que a recepção, como foi recebido algo do repertório de dança no século XIX, ou no começo do século XX, não está sendo recebido da mesma forma pelas plateias atuais. Mas isso acontece também com as obras de arte que estão fixas numa parede do museu. Né? A efemeridade na recepção não está só entre dança e suas plateias, está entre artes visuais, e aí eu citei um exemplo mais emblemático, que é o quadro, a pintura que se cola na parede, mas pode ser escultura, etc., tem uma economia da cultura que se estabelece lá diferente, porque, conforme eu digo, companhias de dança não viajam bem em containers, né? Então, uma obra de arte também não viaja em qualquer container, tem seguros caríssimos, tem todo um savoir-faire para guardar, transportar. É espetacular a gente ver uma mudança de uma obra de arte num museu, é uma coreografia. É uma coreografia das artes visuais, não é nossa. Porque senão tudo vira coreografia, e tudo vira dramaturgia. Tem uma dramaturgia específica da dança e uma coreografia da dança. Vamos, né? Para ter intradisciplinariedade, precisa ter disciplinariedade. Mas, enfim, a efemeridade está posta também entre esse quadro e as plateias que, por exemplo, visitam a Mona Lisa desde que a Mona Lisa... Não, nem sei se desde que a Mona Lisa é Mona Lisa, mas ela virou um ícone pop. E hoje os fenômenos da recepção delas são diferentes, e, portanto, efêmeros. Então, é difícil a gente, eu concordo com você, falar na arte do efêmero. É uma arte no tempo e no espaço, assim como o cinema é. Cada um no seu quadrado, estabelecendo-se o cinema nasce com a indústria cultural, e por isso tem, digamos, especificidades, e a dança enfrenta, né, a indústria cultural através da dança moderna, que tem muita relação entre arte e cinema. Então, sua pergunta é interessante nesse sentido. Ela é concreta, e nesse sentido a autoria está lá, concretamente colocada, a ponto da gente reconhecer os pesquisadores, os especialistas e os alunos das escolas de dança reconhecem, porque eles também estão se especializando nas escolas livres, as plateias que vão,
às vezes eles olham e a gente olha e fala assim, aqui está assim, uma outra questão com a autoria que eu não falei, assinatura. Aqui Sim. se estruturando uma assinatura, né? E uma assinatura é difícil, né, da gente ter. Não só dos artistas, mas da gente mesmo, né? Eu, por exemplo, esse feedback que você me deu do livro de dança moderna, demorou 30 anos para eu receber. Vai fazer 30 anos em 2022. 30 anos, nossa, caramba. Eu li esse livro outro dia, ele está bem atual, viu, Bia? Achei que aquelas pessoas que escreveram lá são legais. Elas tinham que dizer, olha que mistério, né? São hipóteses que a gente persegue como sonho, encarna no concreto, e depois você olha e fala, concordo, hein? Essa é uma assinatura, você concorda com o que você escreveu. E é uma assinatura. Então, a gente percebe. E isso tem um artigo que eu publiquei numa revista chamada Repertório, que depois eu posso passar para vocês, que foi um encontro que teve entre vários artistas na oficina Oswald de Andrade, eu não me lembro exatamente em que, acho que não sei, não era da universidade, era uma coisa que eu ainda não estava tão nas lides acadêmicas. E uma das professoras que lá estavam, aí falando de formação e memória, ela falou para ela escreve, é a Graziela Rodrigues, que é minha colega. Ela falou, depois a gente transcreveu e eu publiquei esse artigo. Falou, às vezes me vem a Dulce Beltrão, que foi uma das professoras dela em Belo Horizonte, quando eu estou em cena. E aí ela fala assim, não sei bem como é que chega, eu estou mal traduzindo o que ela falou, está escrito lá a transcrição. Às vezes é um bater de uma saia, às vezes é uma virada que eu dou, e aquilo está comigo. Então, por isso que eu te digo, a autoria como resistência, ela é concreta, ela merece ser paga, apoiada e vendida. Mas ela está numa rede de significados e percepções que vem da formação e se estende como coisa estendida, que res é coisa, né? Coisa extensa, coisa estendida, até para as plateias. E agora, uma pergunta que talvez a gente tenha que depois se fazer, Bia, qual é a concretude disso na plateia? Porque se a recepção é efêmera, isso Como é que isso, como é que isso ganha carne, né, na plateia? Como é que permanece? Que é uma questão super importante, porque quando pensando, né, nisso que você está colocando, é exatamente entender que essa autoria tem carne, por isso que ela tem uma assinatura, por isso que a gente pode falar em assinatura no corpo, por isso que isso é reconhecível, né, que a gente consegue identificar essas assinaturas, por isso que a gente percebe, por exemplo, quando você falou que alunos e pesquisadores, enfim, e pessoas que não conseguem reconhecer em cena, num corpo em movimento, alguma coisa que aquilo veio, às vezes até uma árvore genealógica da dança, né? Quais são as famílias que compõem, que organizam aquele movimento ou aqueles movimentos, né? A gente consegue entender, perceber isso, né? Isso para mim é muito importante, porque é exatamente entender que essa concretude, ela não se perde, né? Ela não se esvanece, né? Não é ou como a gente às vezes vê, é um erro da dança. Não é uma falha da dança, né? A dança ela não flutua no espaço, ela se instala no corpo e na cena. é por isso que eu usei essa coisa meio, essa dupla coisa. É um corpo encarnado em dança e é uma dança que se encarna em corpo. Porque tem o protagonista, para não ser tão corpo centrado e nem corpo centrismo, nem dança centrismo. Né? Não tem outro jeito, até o momento, sim, tem videodança, sim, agora a gente está tendo muito, e isso vai nos servir, a videodança já traz, que é dança, essa discussão, o filme de dança já traz essa discussão, só que agora, isso tudo vem servindo a gente para se contrapor, para ter consenso, para ter dissenso, agora é uma oportunidade única para ter muito consenso e dissenso. Uhum. E para a gente se aprofundar para além da opinião, né? Se aprofundar no conhecimento. Tudo bem
Opinião existe, mas isso vai ter que ser aprofundado, e vai ter que ser debatido, e consenso e dissenso é uma possibilidade, né? A gente não é, eu costumo dizer para os meus alunos, costumava dizer para os meus alunos de graduação que nós não somos arroz japonês, que andamos todos juntos, só. Nós somos várias qualidades de arroz, uns cozidos, uns menos cozidos, etc. Não precisa de uma cirandinha que una todos. Né? Uhum. Às vezes tem embates, isso é da vida, isso é do homem e isso é do conhecimento. Agora, essa coisa que o corpo que encarna a dança e a questão que encarna no corpo, ela é tão, perdão, o corpo que encarnado em dança e a dança encarnada no corpo, ela é tão presente porque a gente já teve essa sensação de sair modificado do espetáculo de dança. Sim, quem nunca, né? Quem nunca? E sobre ele, não ter nada o que dizer. Existe um livro que tem um capítulo sobre isso. Não podemos, que é do Jean-Michel Guy, que eu trabalhei, enfim, um dos meus professores na França, trabalhei com ele no doutorado, que virou livro, etc. Não podemos, ele fala, é o capítulo dele, que eu estou traduzindo livremente, o título, não podemos começar a por que não podemos começar a falar sobre dança sem antes dizer que não se pode falar sobre dança? Então, depois que você tira a rolha, falamos sobre dança a noite inteira. Né? E aí é uma coisa interessante, porque tem uma sensação corporal, e que do âmbito de várias coisas, mas também da propriocepção, mas mais amplo que isso, é uma rede de cognição, né, onde está colocada as questões da propriocepção, mas tem uma comunicação que se estabelece por outros canais que não é emergentemente o da palavra. Sim. Difícil depois, mas não é impossível, senão a gente não estaria aqui conversando sobre isso nesse momento, e nem os artistas poderiam conversar sobre o que foi feito no dia seguinte, quando eles fazem as correções nessa concretude que se encarna dia após dia. Né? E a plateia, muitas vezes, quer conversar com os artistas para tentar decupar, né? Analisar, cortar em pedacinhos, ou seja, digitalizar, no sentido não da digitalização, mas do apontamento, questões para ela. E muitos artistas falam, se você está dizendo isso, tudo bem, porque é a sua recepção. E nesse momento eu tenho falado com vários artistas que não. A plateia espera dos especialistas, que os especialistas os conduzam nesse cipoal entre corpo, palavra, entre dança, corpo e palavra. Se foi bom para você, foi bom para mim. Não, não basta. A gente espera dos especialistas que eles conversem com a gente sobre o que eles fazem. Res estendida, isso é uma coisa bem importante. E isso talvez, ao longo do tempo, vá criando mais história. Que sim, Bia, eu concordo com você. Se hoje, nesse momento que a gente está vivendo, contar história, as nossas, e por isso que eu acho que eu fiz esse fincapé de voltar lá para a minha história de base, hoje você abriu com aquela pergunta, e contar as nossas histórias e o trabalho que deu para chegar até aqui, e as histórias desse país e tudo que foi feito para um lado e para o outro, contar a história da dança hoje seja emergencial. Faça isso aí que você está falando. Tem concretude, mas muitas vezes é tido como efêmero, o que passa, o que fica com vocês basta. Sim, o que fica com a plateia já é muito, mas às vezes não basta. Não basta para fazer aquela plateia voltar para assistir dança. Então, se vocês, os artistas, os criadores, os produtores, os gestores, todos que fazem parte desse ecossistema dança, puderem conversar com quem está ali na sua frente e está meio sem saber como tirar a rolha da interpretação ou do reconhecimento da inspiração, façam. Vocês são especialistas, vocês podem fazer isso. Eu estava aqui lembrando o tempo todo
do Tonoir Arbeau, de 1589, 1588, quando ele publica que é exatamente, né, a questão dele, né, do Arbeau com aí o discípulo, né, que ele cria, o Capriol, né, tempo de lamentar, tempo de chorar, que é exatamente isso. Como fica, o que fica, né? Ele falando da dança, né? Do Orchezographie, que é o manual que ele publica, né? E que, na verdade, 1581, com o Cesare Negri, né, quando publica também o manual dele, ele bailarino, né, essas questões estão presentes, né, de entender como esse corpo, eu gosto muito dessa dança encarnada no corpo, que a gente sempre acha que é o corpo que se apropria da dança, e é muito interessante isso, que é uma questão que eu falo, e que eu acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso, eu sempre me pergunto assim, e que é uma questão que eu perguntei, acho que eu coloquei em algum texto, agora eu não lembro, que é como a dança se apropria do corpo. Porque a gente sempre percebe, ou sempre se escuta, como é que essa dança, perdão, como o corpo se apropria da dança, a questão da técnica, do fazer, enfim, da apropriação, né, do conhecimento, enfim, dessa própria do modo de se dançar, de como se movimenta, mas o tão importante quanto é entender de como essa dança ela se apropria do próprio corpo. Que dança? Ela encarna, né? Ela não é uma questão de apropriação, ela encarna. E aí tem, é aquela coisa, né? Nós somos, a gente tem um tanto de, enquanto pessoas, controle sobre o que a gente faz, mas tem coisas que nos controlam e que nos escapa. Uhum. Né? E não estou falando dessa questão da pandemia, do vírus, da política. Tem coisas que, de repente, você fala assim, gente, mas isso sou eu? Coisas que não são necessariamente interessantes, né? E mesmo isso que eu acabei de falar, nossa, concordo aqui com isso que foi escrito. Pô, mas isso foi você que escreveu? Sim, mas eu continuei em cima daquela questão durante 30 anos. E agora esse livro Dança Moderna que você referiu, eu estou com um projeto de relançá-lo quando ele fizer 30 anos, ampliando né, aqueles capítulos, porque sim, eles podem ser para mais gente ter acesso, mas a gente precisa de outras reflexões em relação ao que é moderno hoje, quem são as mães da modernidade, o que é isso aqui em São Paulo, como é que isso explode, né, para outros lugares do país, etc., porque caminhamos muito, e muita coisa foi feita nesses 30 anos, mas demais da conta. Eu tenho orgulho de estudar dança no Brasil. Sim, com certeza. É uma coisa assim, é um negócio completamente, poucas pessoas, talvez, de outras áreas, tenham ideia da imensa floresta amazônica, né, de recurso corporal, dançarínico, de reflexão nas universidades, onde tem debates candentes para lá para cá, mas tem gente muito apaixonada pelo que faz ainda, e isso é uma coisa, e paixão crítica ainda por cima, que é mais que isso, não sei. Tenho orgulho, né, e muita coisa da dança me representa quando eu estou vendo no palco. E uma coisa que essa questão de ai, me perdi. Fiquei emocionada com essa história da amazônica. O que você tinha falado, como você coloca, dessa dança encarnada no corpo, né? De como isso que a gente sempre pensa num corpo encarnando a dança, e que é a dança que encarna o corpo, porque aí ela se torna dança, né? Não é uma coreografia só, ela é dança. Ela é dança, e não, a coreografia pode ser dança, mas atrás disso tem uma emergência de um sistema que, mesmo que a pessoa não tenha consciência, está lá com ele. Uhum. É perceptível para a gente. Assim, eu estava na questão assim, não é tanto a decisão não está tanto em nós, algumas coisas são decididas pela gente. Voltei. Uhum. Eu fui para a floresta amazônica, fiquei emocionada, voltei da floresta amazônica. Quer dizer, a gente já viaja nas redes há muito tempo. Não é só nas redes essas de agora.
Então, é isso, entendeu? Tem um sistema aí rodando, multissígnico, multiperceptivo, que na verdade, esse corpo encarnado em dança, essa dança encarnada em corpo, está posta e é concreta. Mas ela está, talvez, perceber aonde que isso está colocado atualmente, onde sempre esteve colocado e onde estamos, possa ser subsídio não só para estudo, mas para insistência dessa arte sobre o planeta. E nesse momento, nem sei sobre o planeta. Em cada uma das cidades onde a gente mora, em cada um dos teatros para onde vocês que fazem dança vão ter que voltar e encontrar as plateias. Uhum. É porque o grande desafio agora não é simplesmente dançar nos teatros, apesar e antes ou depois da vacina, etc, etc. É quem que vai estar lá na frente para te ver. Né? Então, tem desafios imensos, imensos nesse momento. E talvez uma das hipóteses seja que talvez todo mundo esteja tão cansado de tanto ver tela, a gente está um pouco mesmo, depois de 4 meses, não sei, né? Quem sabe? Tem uma corrida aos espetáculos de dança. Pode ser, pode Não é? ser. Tomara. Porque aí eu estava pensando nisso que você falou, de como. Porque tem essa diferença, né, do que você vê em tela, de um espetáculo de dança, né, mesmo que essa tela que é mostrado é ao vivo, não pensando em videodança ou screen dance, como se queira nomear, mas, enfim, dessa diferença do que é ao vivo, do que é apresentado ao vivo na tela, né? Mas eu queria ir para uma outra questão, que é falando hoje, né, no momento que a gente está vivendo, essa questão da criação, dos processos de criação e dos processos de ensino, né? Porque eu queria ouvir um pouco da sua experiência também, que você tem feito uma série de lives super interessantes, como isso. E aí isso muda como? Isso transforma a maneira de se pensar a dança ou de se propor um pensamento para a dança? Olha, com certeza sim. Só que tem uma questão de que nunca foi. Eu não tenho uma análise para hipóteses muito firme sobre isso. Uhum. Que muda, né? Que tem incômodos e, digamos assim, de empatia e não empatia total. A gente oscila, né? Então, eu estou conversando aqui com você, teve uma hora que eu falei assim, nossa, não estou na mesma sala que a Bia, mas parece que eu estou. Uhum. Mas por que parece que eu estou? Porque nós já estivemos na mesma sala. Então, também tem determinados processos que já estavam postos, e eles foram ressignificados por outras línguas, e por outras, eu não sei se línguas, mas outros léxicos, né, outras formas de comunicação, Uhum. tudo do humano, né? Então, sim, existe a questão da inteligência artificial coloca outras possibilidades do humano, do pós-humano, do inumano, do pré-humano, mas como tudo tem humano no nome, eu continuo achando que é tudo humano. Né? Porque senão a gente já teria inventado outro nome. Então, é pós, é inumano, etc. Então, tem humano. Então, tem aquelas questões que foram sendo ressignificadas por novos léxicos, novas formas de comunicação, porque não partimos do nada, né? Muitos desses que estão trabalhando, artistas da dança, eles tinham autoridade, tinham autoria, tinham assinatura e tinham propriedade, não no sentido de posse, mas no sentido de conhecimento. Uhum. Alguma coisa que tem propriedade. Propriedade também tem, aponta para esse significado. Então, isso daí vai ser diferente, mas talvez seja bom igual. Por outro lado, se a base da onde se partia fosse mais frágil ou menos estruturada, vai continuar sendo frágil igual.
igual, diferente, mas igual, porque a base está aí. E fora que tem uns que estão se lançando sem base nenhuma. Esses nós vamos ter que esperar para ver do que vai resultar esse aprendizado. Porque também não adianta você falar, olha, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Tem coisas que a gente sabe, por experiência própria, com os filhos, com os alunos, que temos que bater a cabeça na parede. Temos que quebrar a cabeça e reconfigurar um novo jeito. Isso a gente não sabe. Uhum. O jeito está sendo reconfigurado. Tem perigos? Tem. Mas tem alegrias também. Né? Então, eu particularmente, Bia, e aqueles que estão nos assistindo, eu estou tendo acesso a conteúdos que eu não teria acesso nem pela imprensa, nem nos teatros, nem nos cinemas, nem nos seminários, se não fosse pelas lives e por esse tipo de comunicação que se estabelece agora pela dança, na dança, pelos povos de dança, ou seja, pela dança. Então, assim, eu posso estar cozinhando, assistir uma live e escutando alguém falar de sapateado. Quando que isso poderia acontecer? Há 4 meses atrás? Sim, tinha, mas não estava tão acessível. Uhum. É uma produção imensa de conteúdo e que eu, como pesquisadora, por um lado, às vezes não sei separar se aquilo, para onde é que está indo, se me serve, se não me serve, se serve para os meus alunos, se aquilo vai ser, que caminho que a dança vai, mas o conteúdo em si que está sendo disponibilizado é imenso, é interessante, e aí, basicamente, não sei como é que a gente vai fazer para mediar tudo isso. E aí vão ter 2 mediações, a simbólica e a monetária. Porque vai ter uma hora que as pessoas vão precisar receber por isso que elas estão fazendo. Algumas já estão sendo estruturadas. Então, tem subvenção, mas já estão sendo cobrando, etc. Então, assim, eu, particularmente, estou organizando isso de uma maneira que eu posso, entre essa desempatia e empatia, e simbolicamente, eu posso escolher, assim como eu sempre pude, aonde eu posso fazer, ser generosa, doar, e ao mesmo tempo também ser egoísta, como eu estou sendo agora, aproveitando essa conversa que eu estou tendo com você, porque aí isso é troca, né? Isso é uma coisa que tem um valor simbólico e para além do cultural e afetivo incrivelmente interessante, mas nós vamos ter que mediar isso. E aí a mediação entra na questão do direito autoral, por um lado, e numa validação. E, novamente, aí, os professores, que mais do que nunca nesse momento vão ter que atuar como mediadores, têm um papel fundamental. Uhum. Não só os professores da universidade, todos. Todos. Então, quando um professor que está dando uma live, uma aula de dança, e fala assim, não assistam tal live, porque aquela live a menina está segurando, bom, tá pulando em cima das pedras do linóleo e vai levar um escorregão, ele está já mediando o conteúdo. Uhum. Então, como é que a crítica ou a reflexão crítica vai colocar isso? Como é que a universidade vai trabalhar com isso? Não estava trabalhando antes, agora vai ter que trabalhar. Então, assim, a questão da mediação, que está no cerne de um tipo de educação que não é uma educação tão, digamos assim, tradicional, é mais construtivista, digamos assim, construtivista no sentido amplérrimo, hein? Não estou aqui falando de filha nenhuma, tá? Só para me fazer entender, não é filha, é um guarda-chuvão, é mediação, né? Então, assim, vai ter mediação de 2 naturezas, eu acho que é a minha hipótese. Mediação de conteúdo e mediação de quem vai pagar a conta. E em que pedaço essa conta vai ser paga? É na criação de conteúdo. Porque, Bia, de repente a gente deixou de ser professora e começou a ser criadora de conteúdo. Quase de imediato, entendeu? Tínhamos outra solução? Não. No momento? Não. A partir de agora, isso vai ter que ser pensado e mediado. E por isso que é interessante. Nós estávamos falando, acho que antes de começar essa nossa live, do Propietas nesse momento é uma função chave, né? Porque junta advogado com artista,
com pessoas que trabalham com cultura, para o nosso campo, para a dança como um sistema supracomplexo, que está na coreografia, mas está para além dela, como coisa estendida, isso é fantástico de ser, nesse momento, discutido. Então, assim, a palavra é, o que vai mediar mesmo a minha hipótese? E eu me sinto um pouco nessa encruzilhada. E é dessa encruzilhada, se você me permite uma publicité, que eu vou falar numa live que eu vou fazer na próxima quarta-feira, às 15 horas. Eu fiz um ciclo de lives nas oficinas culturais, que é Instagram Oficinas Culturais, que se chama ainda, e se chamará Boca no Trombone, 5 temas. Sim, maravilhoso. Boca no Trombone. E o último tema é dança rito de passagem. Eu vou falar sobre isso. O que é estar num rito de passagem? Então, qual que é a dor e a delícia de se estar num rito de passagem nesse momento? É quarta-feira que vem, que eu não sei mais o dia que é, daqui uma semana, hoje é 16? Não, 15. Né? Hoje é dia 15. Dia 15, então é dia 22. Às 15 horas. Qual horário? 15 horas. 15 horas, horário de Brasília. Então, é um rito de passagem. E o que eu posso dar de spoiler sobre esse rito de passagem é que rito de passagem nunca é cômodo. Não, não é. Não é. Não. Então, não dá para ficar sentado, entendeu? É uma pipocação, é uma zona de fronteira poderosa. E na zona de fronteira corre bala. Então, é isso, entendeu? O rito de passagem não é uma coisa tranquila, mas eu teria que acrescentar que os artistas e os pesquisadores e os cientistas são especializados em rito de passagem. Devem ser especializados em rito de passagem, porque quando a gente fecha uma hipótese, outras 3 abrem na nossa frente, não é verdade? Umas coisas. E que algumas vezes você nem tem tempo de ir atrás, mas elas vão se repetir ao longo da sua vida. Então, assim, gente de dança é especializada em rito de passagem. É uma especialização. É cômodo? Não é. Foi cômodo? Não foi. Será cômodo? Não será. Não tem como. Mas a escolha é essa. São os ossos do ofício. Agora, às vezes, tem uns ossos que têm um pouco mais de carne, né? São os passos do ofício, né? São os passos, sequências, e às vezes não tão passos, não tão sequenciados, mas fazem parte do nosso ofício. Passos do ofício, de vez em quando tem aquele conforto que é isso, né? É de se sentir a síntese, né? E a sensação de mônada que os artistas às vezes viram para a gente no final do espetáculo e falam assim, hoje aconteceu. Fala assim, não acontece coisa o tempo todo aí, né, da noite. Mas quando eles falam para mim isso, hoje aconteceu, é que o momento da estética, né, que é esse momento que te tira do todo dia a mesma coisa, que é o momento de estética para Peirce, que é um dos semióticos, que é uma das minhas bases de trabalho, é o sentimento, não é a sensação. É antes, quando é sensação, já está na resistência, já está no corpo, está expandida, já bateu e espalhou. Tem alguma coisa que é antes da resistência. Os artistas, às vezes, sentem isso, e a gente que está na plateia também, né? Aquele silêncio que dá para cortar com uma tesourinha. É uma suspensão, que é um outro rito de passagem, do qual eu também vou falar essa questão da suspensão lá na quarta-feira que vem. Que ótimo, maravilha. Nossa, eu fico querendo aqui conversar mais não sei quantas horas com você, Cássia, mas, enfim, tenho um monte de pergunta, queria conversar muito mais vezes, mas a gente tem também um tempo aí, né, 1 hora, eu não quero também abusar, né, da sua generosidade aí de estar conosco hoje, então eu quero agradecer muito, Cássia, muito obrigada por estar aqui conosco, com todos nós, né, pensando e tentando pensar um pouco sobre essas questões que envolvem fazer dança, que envolvem a dança, né, e tem todo
processo de construção, que eu acho que uma coisa que você falou, e que me é, como você sabe, me é muito cara, e para você também, que é a questão da história da dança, né? E que a gente precisa, né, falar sobre isso e fazer isso, né? Ainda mais agora quando você estava falando da questão das lives, a gente pode assistir, né? E pode, isso ficou mais acessível, de fato, né? E isso, por um lado, é muito bom, né? Não, e agora, né? Como é que a gente faz? Aonde que isso fica? Eu estava, a Lu Paludo está assistindo a gente, colocou aqui, fez uns comentários, então eu falei, gente, olha só, a Lu também foi fazendo uma série de lives e posta estudos dela. Mas quando que a Lu está lá em Porto Alegre? Quando vai poder ver, entrar em contato com isso? Né? Não, não poderia, a não ser agora nesse fazer que eu acho que ficou um espaço também, o espaço da tela ficou mais democrático nesse sentido. E nós tivemos, aqueles que gostem ou não gostem, que trabalhar com isso, ponto final. No começo da pandemia, Bia, eu conversando, teve projetos em que eu estava que caíram, outros ficaram pela metade, outros pararam e vão continuar. Algumas colaboradoras minhas, do projeto, colaboradores falavam, não, mas não vai dar certo online. E aí, aquela questão básica, não vai dar certo em relação ao quê? Porque não tem modelo para isso. Ao quê? Não vai dar certo. E assim, a coisa que mais eu conversei com os artistas, e eu tive contato com muitos artistas no começo da pandemia, quando foi aquele barata voa, me perdoe essa expressão tão popular, mas foi, né? Como assim não pode sair de casa? Como assim parar tudo? Como assim sobreviver às escolas de dança que estão sendo atacadíssimas, as escolas livres, né? Estão sendo, é quase um ataque, né? De que como é que você vai dar aula, o que, que vai acontecer, quem que vai fazer, quem que não vai fazer, os festivais, etc. Uma das coisas que eu falava o tempo todo, você tem de onde partir. Você não está sem plataforma. Tirar o seu tapete, mas tem chão. Uhum. Olhe para você. Traz. Veja quem veio antes de você. Veja para quem você vai passar o bastão, que são seus alunos. Nós vamos ter que fazer isso juntos nesse momento. Não vai dar certo, não sei como, porque eu não sei em relação a que não vai dar certo. Vamos testar. Isso é uma coisa que a pesquisa traz para a gente. Ah, mas não vai dar certo esse bolo. Bom, vamos testar. Entendeu? Vamos ver como é que. Certo, a gente faz de novo, onde que errou, o que precisa? O que precisa? É uma questão que é uma coisa assim, que os grandes artistas têm da dança, os artistas que estão no terreno ali criando. Quanto tentativa e erro tem numa criação, numa dança? Centenas, milhares, entendeu? Aliás, é maravilhoso assistir ensaio por causa disso. Sim. Eu adoro assistir ensaio. E eu acho lindo quando alguém erra em cena, porque a recuperação de pegar o fio da meada é fantástica. Né? A história que se faz ali. É super, super moderno. Pode ser o do cisne. Errou, vira exatamente aquele pedaço, totalmente processual. Então, assim, é uma coisa, a gente tem base e os grandes artistas sabem se colocar à prova e se atiram na vida, cavucando a obscuridade para achar buracos. É super difícil, por isso quando eu falo, rito de passagem tem isso. Não é confortável. Às vezes pode ser muito desconfortável, mas nunca foi confortável. Então, tem base e a gente não sabe. Não está na moda dizer que não sabe. Já não estava na moda dizer que não sabe. Todo mundo quer saber de que lado você está. E geralmente só tem dois. É muito triste isso. É muito triste isso. É para além de grave. Me dá tristeza. Então, vamos caminhar com isso. O que temos e os desafios vão ser de mediação para fechar.
E eu queria fazer um apelo no final. Essa questão da autoria, da propriedade, de como ganhar a vida, terá que ser pactuada e repactuada em permanência entre os artistas, criadores e professores da dança desse país. Não adianta só ficar esperando que uma lei ou que um subsídio vá dar conta. Não vai dar. Já não estava dando. Já não dava. Então, assumam esses lugares, e tem gente assumindo com maestria, mas eu sinto falta de outros atores, novas possibilidades, novas formas. E nesse sentido, eu acho que sim. Em termos de direitos autorais, que está ligado diretamente à questão de quem vai pagar a conta e quem vai cobrar a conta, é muito importante o papel do Proprietas e do seu, nesse momento, dentro do Proprietas, para articular direito de autor com copyright, dentro dessas propostas que o Creative Commons já estava colocando. É um momento muito importante. Então, nós vamos ter que... Nós já fizemos muita coisa, mas teremos muito a fazer. Com certeza. Cássia, de novo, muito obrigada. É um prazer, uma honra sempre ouvi-la falar, né? Eu falo isso, tenho certeza, em nome de todos que estão aqui nos assistindo. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer também ao INCT Proprietas, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, no Café com Propriedade, e agradecer muito às nossas produtoras, a Laís Lara e a Ana Schuster, que fazem isso acontecer de uma maneira tão profissional e com tanto cuidado, né? De uma maneira muito cuidadosa e muito prazerosa para que a gente esteja aqui. Então, e aproveito para convidar para que todos assistam as nossas lives, de novo, que estão no canal do YouTube do INCT Proprietas, e também estão disponíveis no Facebook, na página do Facebook do INCT Proprietas. E semana que vem a gente vai ter a live de propriedades e fronteiras nas esferas da lei, que vai ser com o professor mestre Alan Dutra, da UF, Ana Luísa Rocha, da UFPA, Université Paris 1, e Simone Lopes Dickel, da UFP. Então, fica aqui o convite para todos assistirem semana que vem essa live, e mais uma vez, Cássia, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo também. Beijo grande. Até breve. Até breve.